Descanso pastoral pode? Ou o pastor só irá descansar no céu? Será que o pastor possui uma bateria autônoma que nunca descarrega? Ou esconde o cansaço oriundo da lide ministerial para que suas ovelhas não o vejam como um ser humano comum? A igreja reconhece os limites do pastor? Olá, juntos mais uma vez. Sou Adalberto Fagundes e estou aqui para te auxiliar nesta jornada tão singular que Deus nos confiou. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu. Pesquisa recente revela que 54% dos pastores se sentem completamente sobrecarregados. Também mostra que 18% deles afirmam que trabalham mais de 70 horas semanais. Certamente, esses resultados refletem o período histórico que vivemos, do qual a produtividade sobrepuja o interesse pela qualidade. Esse princípio tem afetado os pastores e a resposta a esta provocação mercadológica redunda em mais trabalho e menos descanso, mais preocupações e menos sossego, mais atividades e menos tempo, mais ansiedade e menos oportunidade para cuidar de si próprio. Tudo isso, paulatinamente, vai se transformando em um ciclo vicioso que o pastor vai sendo submetido sem saber e nem perceber. Mas quando se dá conta, já é tarde, pois as enfermidades psicossomáticas já se instalaram. Seria mesmo essa a vontade de Deus para a vida daquele que separou para cuidar da igreja? Nós precisamos pensar nisso, não é verdade? A maneira de lidar com o sagrado é regida pelas mesmas regras que nós encontramos no mercado e no mundo corporativo, ou o sagrado tem seus próprios processos? Este é um ponto que a gente precisa pensar para poder separar uma coisa da outra. Há momento que a ausência ou a falta de comprometimento da igreja para com o serviço que se faz necessário ser realizado e não são, leva o pastor a realizá-lo. Entretanto, o acúmulo de funções e trabalhos extras vão consumindo e drenando o tempo do pastor. Já parou para pensar? Principalmente no período do qual ele deveria dedicar-se ao descanso ministerial. Presta atenção nisso. Mas, antes que eu me esqueça, se esse tema é relevante para você, peço que me ajude. Primeiro, deixe o seu like. Na sequência, faça a sua inscrição no canal. Depois de feito, acione o sininho para receber as novas publicações. E assim você está devidamente inscrito no canal. O princípio do descanso pode ser percebido nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Deus, ao findar o período chamado de criação, encerra-o, descansando de todo o trabalho realizado. Você sabe disso. Mas a pergunta é: será que Deus se cansa por realizar algum trabalho? Será que realmente ele estava cansado, fadigado, exausto, pensando até na possibilidade de tirar uma soneca? Olha, eu prefiro pensar que o Criador está nos ensinando o princípio de descanso, o sabá, pois o texto do Salmo 121, verso 4, diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Nosso Criador, na verdade, sabendo muito bem sobre nossa constituição humana, ele sabe como manter a ordem da nossa saúde física, emocional, espiritual e etc.
Ele sabe do que precisamos e carecemos. Assim, através de sua palavra, que para mim é o manual do fabricante, o Criador oferece tudo o que precisamos para nos mantermos firmes e diante da sua presença. O Criador não erra. Ele sabe que toda a criação precisa de descanso. Vemos isso espalhado por toda a Bíblia, mas eu quero trabalhar com você neste vídeo 2 exemplos. O primeiro, levando você a lembrar da experiência de Israel, quando estavam prontos para entrarem na terra prometida. Você se lembra? Eles tinham que oferecer para a terra um tratamento todo especial proposto por Deus, para que as coisas se desenvolvessem de maneira a não impactar o meio ambiente da terra prometida. Vamos para o texto? Levíticos capítulo 25, entre os versos 2 até o verso 4. O texto vai dizer: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Vai vendo. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja Deus propondo descanso. O princípio do descanso, após um período mais longo de trabalho, pode ser percebido até para a natureza. Deus entrega nas mãos de Israel uma porção de terra de aproximadamente 22.100 quilômetros quadrados. São aproximadamente 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros em sua parte mais larga. Mas havia uma condição muito importante que o povo deveria cumprir: deixar a terra descansar por 1 ano, chamado sabático. No entanto, o povo, ao ver a capacidade produtiva da terra, o povo plantou quase 500 anos sem deixar a terra descansar. O plantio teve seu início aproximadamente na época do início da monarquia, isso por volta do ano 1050 a.C., e se estendeu até o período em que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, que aconteceu entre os anos 587 e 586 a.C. O tempo em que a terra produziu continuamente sem que houvesse obediência ao ano sabático foi de aproximadamente 490 anos. Se entrelaçarmos as informações, chegamos à conclusão que, provavelmente, os 70 anos que o povo passou no cativeiro equivale a cada ano sabático que o povo desobedeceu ao Criador, não se deixando assim a terra descansar. Ou seja, 7 vezes 7 é 49. Isso significa dizer que se em 490 anos tirarmos 1 ano para cada 7 anos, temos um saldo negativo de 70 anos. Esse saldo foi pago pelo povo no cativeiro. Vai vendo. Se essa informação estiver correta, você mesmo veja o quão importante é para Deus o descanso que Ele nos ensina. Poderíamos afirmar que descanso é coisa séria. A maturidade que alcançamos ao longo da vida com Deus nos ajuda a entender nosso papel e o papel das orientações do Senhor em nossa vida, para que cumpramos nossa missão de maneira que o Senhor Deus assim deseja. Saber para que fomos chamados nos ajudará a não comprometer nosso descanso, que um dia
será cobrado de nós, da mesma forma que Deus cobrou do povo de Israel. E fora isso, nos ajudará a criar mecanismos, assim como os apóstolos criaram quando foram lá pressionados pela igreja a realizarem outros serviços. Mas eles se negaram a fazer porque sabiam que não dava tempo. Eles sabiam que precisavam dar conta das orações e do estudo da palavra, e se eles se envolvessem com a distribuição das cestas básicas para as viúvas, não sobraria tempo para fazer aquilo que foram chamados para fazer. O que eles fizeram? Eles criaram a mesa diaconal, levaram a igreja a escolherem entre eles homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para que fossem encarregados dessa nova missão. Convido você a posteriormente fazer a leitura de Atos capítulo 6, entre os versos 1 até o verso de número 7, para constatar toda esta dinâmica que eu acabei de apresentar. O descanso pastoral é inviolável, faz parte da mordomia do corpo, que por sua vez é templo do Espírito Santo de Deus. Violar essa recomendação bíblica é o mesmo que negar a própria palavra do Criador. O negócio é sério. Pensando em nossos dias, as demandas da igreja odierna cresceram também, mas nossa humanidade continua a mesma. Acredito que em nossa liderança seria de bom alvitre darmos atenção a este fenômeno de inúmeras atividades, assim como os apóstolos se deram conta no primeiro século da era cristã. Nossa resposta está aonde? Na formação de novos líderes. Nossas pregações poderiam ser em séries, ou seja, blocos de várias mensagens interligadas umas às outras com o mesmo tema, entretanto com títulos diferentes. Penso que um despertar de nossos líderes, acompanhado de desafios e de condições para formá-los melhor, poderia ser uma resposta básica a esta situação, né? Bem como uma oportunidade dada à igreja para que o despertamento dos dons espirituais nesta época em que vivemos fosse importante. Não teríamos que inventar nada de novo, simplesmente iríamos reproduzir a mesma atitude que os apóstolos fizeram no início do primeiro século. Espero, de alguma forma, ter contribuído para o sucesso de seu ministério, trazendo estas informações para você. Minha missão, produzindo esses vídeos, é de oferecer a você, pastor ou líder da igreja, subsídios que fortaleça seu trabalho na seara do nosso Deus. Se este vídeo te ajudou e de alguma forma esclareceu alguma dúvida e que você tenha, né? Se você queira retribuir, primeiro, deixe o seu like. Na sequência, faça a sua inscrição no canal. Depois de feito, acione o sininho para receber as novas publicações. Pronto, você está devidamente inscrito. Outra coisa, antes de terminar, deixe o seu comentário, faça uma sugestão de assuntos que poderíamos tratar nesse canal. E por fim, indique este vídeo para alguém que está precisando dessas informações. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu.